Nova onda de escândalos atinge o INSS e leva direto aos amigos de Lula. Áudio de Mauro Cid revela sinais preocupantes de aparelhamento político dentro do STF. Alexandre de Moraes perde seu trunfo e o jogo começa a virar. O vereador surpreende ao lançar a Constituição diretamente da tribuna. E nos Estados Unidos, Justiça dá 21 dias para Moraes responder processo por censura, ou será declarado em revelia. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Brasil parece caminhar a passos largos para um cenário em que o arbítrio se sobrepõe à justiça e a perseguição política se disfarça de governabilidade. A cada semana surgem novos episódios que indicam que o Estado democrático de direito, já tão fragilizado, vem sendo substituído por um sistema de revanche, aparelhamento e punidade seletiva. No centro desse enredo está a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, que, longe de agir como estadista, conduz seu governo com os olhos voltados para o retrovisor. Ele alimenta rancores e revive constantes disputas do passado como forma de garantir controle e silenciar adversários. A vingança de Lula não é apenas simbólica, ela é prática, constante e, para piorar, institucional. Os instrumentos do Estado vêm sendo utilizados para reescrever narrativas, intimidar críticos e proteger aliados. Investigadores são punidos, juízes são desmoralizados, delações são ignoradas e o Ministério Público se vê cada vez mais enfraquecido. O recado é claro: neste novo Brasil, só há espaço para quem joga conforme as regras do grupo dominante. Na verdade, fora das regras. As instituições que deveriam conter abusos se tornam cúmplices ou omissas. O Congresso, anestesiado por emendas e cargos, fecha os olhos. E a nossa justiça mais alta, em diversas ocasiões, atua mais como uma trincheira política do que como guardião da Constituição. E os órgãos que deveriam protegê-la seguem atacando-a. Vários integrantes da Lava Jato viraram alvos de uma instrumentalização política. Bretas, que atuou na Lava Jato do Rio contra Sérgio Cabral, Eike Batista e até Michel Temer, é o próximo alvo. Sobre a última decisão da OAB, ele afirmou: a decisão do Conselho Federal da OAB de aprovar a abertura de um processo administrativo para cassar meu registro como advogado é apenas mais um capítulo lamentável da perseguição política implacável movida por aqueles que se ressentem da minha atuação firme na Lava Jato. É notório que atuei em investigação e processo envolvendo advogados. A Operação Esquema S, que passou pelo crivo de numerosos policiais federais, auditores da Receita e procuradores da República, sendo esta minha decisão chancelada pelo ministro Edson Fachin do STF e pela PGR. A acusação de ataque à advocacia busca criminalizar minha atuação judicial, que tocou em interesses poderosos. A tentativa de cassar meu registro profissional não se trata de um simples ato disciplinar, mas de um esforço claro para deslegitimar uma das poucas vozes que enfrentaram a corrupção de forma contundente. Mais do que isso, trata-se de uma tentativa de vingança por meio do cancelamento da minha vida profissional, atentando contra minha dignidade, minha liberdade de profissão e meu direito ao trabalho, direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Além disso, é inaceitável que se ignore o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos tanto pelo Estatuto da OAB
quanto pela Constituição, atropelando etapas do processos formais, apenas para me transformar em bode expiatório. Sempre atuei dentro da lei. Meus procedimentos foram respaldados pelo Ministério Público Federal, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça, e resultaram na prisão de várias figuras emblemáticas, como Sérgio Cabral e Eike Batista, réus confessos. Bom, neste contexto, a imprensa tradicional, em vez de exercer seu papel de vigilância, muitas vezes age como porta-voz do poder. O resultado disso é um país onde a lei vale para uns, mas não vale para outros. Onde quem critica o governo é rotulado, processado ou censurado, enquanto os aliados mais comprometidos com escândalos e desvios continuam impunes. O Metrópolis publicou Farra do INSS, a mansão do chefe do sindicato do irmão de Lula. Propriedade de Milton Cavallo, chefe do Sindinap, não está em nome dele. Imagens mostram Frei Chico, irmão de Lula, na mansão. Mesmo sem estar em nome de Milton Cavallo, de sua esposa ou de qualquer CNPJ ligado a ele, o sítio em Ibiúna parece ter um dono bem presente. Só falta combinar com o cartório. Ou talvez a fórmula seja a mesma do Lula. Tudo é de um amigo meu. Segundo o Sindinap, a propriedade é dele, embora pareça tímida demais para assumir oficialmente o relacionamento. Curiosamente, a construção da mansão de 360 metros quadrados e da piscina de 50 metros quadrados aconteceu no mesmo período em que explodia a chamada farra do INSS. Coincidência? Bom, talvez. Mas se for, é daquelas tão perfeitas que mereciam ganhar uma piscina olímpica e pedir para o governo Lula providenciar medalhas. Mas claro que o irmão de Lula desfruta do sítio, mas é apenas um ressorte de um amigo dele. E para completar, o Metrópolis também publicou Farra do INSS. Veja quais parlamentares apresentaram emendas na Contagem. Investigada pela Polícia Federal, Contagem consta com autora de 96 emendas apresentadas em medida provisória de combate à fraude no INSS. Nada como combater fraudes com a ajuda de quem está sendo investigado por fraude. 15 parlamentares, em sua maioria da esquerda, decidiram confiar à Contagem a redação de emendas para supostamente melhorar a medida provisória contra fraudes no INSS. A entidade historicamente ligada ao PT está sendo investigada pela Polícia Federal por um rombo de 6,3 bilhões de reais. É como chamar o lobo para revisar as regras de segurança do galinheiro. Afinal, quem melhor para entender o problema do que quem já está dentro dele? Bom, essa escolha de governar pela vingança e não pelo futuro é perigosa e pode custar caro não apenas a seus adversários, mas a toda a democracia brasileira. Inclusive, os velhos alinhamentos de Lula já estão causando prejuízo. Esse governo está bem furado, mas não tão furado quanto a delação de Cid, que vem ganhando novos furos a cada dia. Áudios que seriam do tenente-coronel Mauro Cid e que foram enviados ao Instagram pelo perfil @Gabrielar702 vieram à tona. Quando é para achar um culpado, eles miram no culpado, martelam o culpado, traidor e não sei o que, para proteger o presidente. Quando é uma matéria positiva, né, é o presidente que foi, não é o cara, né, que foi bonzinho. Foi como aconteceu. Quando eu falei, eu não falei mesmo, que eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe. Só que o que acontece? Eles vão defender o presidente, não vão me defender. Aí eu fico neutro. Mas se sai alguma coisa assim, diz que teve golpe. E vou dizer, mais um desabafo. Mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo tá enrolado. Vê que esse
Quem se ferrou? Quem perdeu a carreira? Quem teve o pai, a esposa, a família toda investigada? Até a sogra falecida há 10, 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã, todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tudo bem, tá todo mundo ferrado, mas o Coronel Câmara estava na reserva, já estava no grupo. General Braga Neto, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. General Heleno chegou no topo, reserva. Presidente, ganhou milhões na Pix, chegou ao topo, tudo bem, todo mundo no meu par. Quem que se perdeu tudo? Fui eu. E eu ainda inventei de pegar um advogado por fora, né? E ainda estou acabando com a vida financeira da família. É só ver, faz uma análise de quando eu fiquei preso os 4 meses, quem me apoiou, quem saiu coisa simples, quem saiu na mídia social para me defender, que me defendeu, não uma vez ou outra não, botou uma coisa absurda, quem me defendeu, quem brigou por mim, ninguém, quem me ajudou, você, o Paulo, o Van Garten, não assim, se fizer tudo que podiam fazer na esfera de vocês, mas o entorno, ajudar com a minha filha, né, na equitação, para minha cabeça foi fenomenal, foram vocês. Que eram coisas que eu tenho, que eu considero e não vou esquecer nunca mais na minha vida. Mas o resto, as pessoas que eu ajudei na campanha, que queriam sempre estar comigo para falar com o presidente, aí, cadê esse pessoal? Quais deputados e senadores foram me visitar? Foram mandar um bolo para mim, uma Coca-Cola? General Mourão, General Pazuello, General Girão. Os 3 militares. Mas ninguém. Hamas também foi. Pra não. A mídia já está comprada com a narrativa. O STF está comprado com a narrativa. O Congresso, a liderança do Congresso já está amarrado com a narrativa. Então não tem. Se fosse uma ação, não, você vai falar, e aí tudo pronto com o Rodrigo Pacheco, vamos entrar com impeachment, e aí vamos arrebentar e vamos acabar com ele. Pô, vou pra guerra. Mas eu puxar uma bandeira sozinho, eu que não tenho força de nada, sou o que mais apanho, é só pegar o relatório da Polícia Federal. Eu sou o grande golpista, eu sou o grande articulador de todo golpe, sou eu. Né? Eu tô sozinho. Porém, tem mais. A Oeste teve acesso às mensagens trocadas nos primeiros meses de 2024. Na conversa, o advogado Kantz interpela a conta que estaria sendo supostamente controlada pelo próprio Cid. Há um trecho que comentam de forma irônica ou crítica a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal no contexto do 8 de janeiro, quando houve vandalismo em Brasília, que mais tarde foi transformado em tentativa de golpe. O internauta questiona sarcasticamente se o ministro Alexandre de Moraes seria o grande pensador Netflix, insinuando que suas ações parecem parte de um roteiro forçado, como de uma série de ficção. A resposta reconhece que Moraes tem talento, mas afirma que quem realmente força a narrativa, a barra, seria o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Quando alguém pergunta por que Gilmar Mendes estaria fora dos acontecimentos recentes, a conta esclarece que ele, por ser o ministro mais antigo do STF, o decano, atua como articulador nos bastidores, enquanto Barroso e Moraes seriam os mentores das ações do tribunal. Conclui-se dizendo que Gilmar coloca todo mundo no eixo, sugerindo que, apesar de discreto, ele tem influência sobre os demais ministros. Esses fatos só vieram à tona após a família de Cid ter saído do Brasil. O advogado Jeff Checchini sugeriu que Moraes perdeu seu trunfo. O PGR está perdendo a moeda de troca? Perderam agora a moeda de troca que estavam utilizando para coagir o Mauro Cid? Para mim, insistir na família do réu para forçar esse réu a confessar, para mim, para todos os brasileiros e para a legislação vigente, isso é crime de tortura. Lei 9.455 de 97, artigo 1º. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Grave ameaça, repreender
tua filha de 18 anos, vou prender teu pai idoso, vou prender tua mulher. Grave ameaça. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Sofrimento mental. O Mauro Cid, inclusive, chora com essa situação em audiência na frente do juiz. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Isso é crime de tortura. Assim como o assaltante coloca um revólver na cabeça da filha da vítima para que a vítima dê a senha do cofre, isso daqui é tortura também. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. Quem diz isso? A lei. Não é o Jeffrey. Quem diz isso é a lei. Senhor Gunê, tá preocupado em ter perdido pelos dedos a família do Cid? Por quê? Cid, que oportunidade de ouro que você está tendo para honrar esse gorro preto e contar toda a verdade, né? Como a delação segue fracassando, Moraes já prepara uma nova rodada para lançar novas pescas probatórias. Recentemente, ele voltou seus olhos a Gilson Machado. Na tribuna, seu filho, o vereador de mesmo nome, lançou a Constituição. Meu pai foi preso sem roubar, sem matar, sem crime de corrupção, sem roubar velhinho do INSS. Foi preso os demais vereadores por uma perseguição política, uma perseguição sem prova nenhuma contra meu pai. Alegaram que ele tentou tirar um passaporte português para Mauro Cid, quando na verdade ele estava tirando a renovação do passaporte do meu avô, seu pai de 85 anos. A narrativa de Mauro Cid caiu, ele mentiu no julgamento. E agora o ministro Alexandre de Moraes está buscando todos os aliados de Bolsonaro para tentar incriminar. É que a gente tem esse texto aqui, mas eu poderia jogar a Constituição. É isso que o ministro Alexandre de Moraes faz no nosso país. Ele pega a Constituição brasileira e rasga. Ele hoje está se achando o ditador do Brasil, demais vereadores. O ministro ele esquece que atrás dessa prisão ilegal do meu pai tem meu avô, homem de bem de 85 anos, vereadores, que acabou de perder sua esposa, mãe de meu pai, tem nem um ano. Imaginem como meu avô ficou ao saber dessa notícia. Atrás do meu pai, vereadores, tem minha mãe, sua esposa, que está lutando contra uma depressão profunda há mais de 2 anos pelas perseguições que ela havia do ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei se os senhores sabem, mas eu, filho de doutora Sarita, já tive que socorrer minha mãe por causa da depressão. Soltaram ele, mas botaram 5 medidas cautelares. Ele não pode sair de Recife, vereadores. Detalhe, meu pai mora em Jaboatão dos Guararapes. Ele não pode ir pro show da banda dele, ele é empresário do setor de forró. A gente tá no São João, vereadores. Ele tem mais de 10 shows marcados. Para Alexandre de Moraes, primeiro se prende, depois se investiga. E até hoje, vereadores, eu não tive acesso ao processo de prisão do meu pai. O advogado não teve acesso ao processo de prisão do meu pai. Vocês têm noção do que é isso? Agora pegaram o celular dele, pegaram o passaporte e como ele não teve acesso, podem estar plantando provas contra ele. Vocês concordam? Então que tipo de país é esse? Bolsonaro está na frente de Lula nas pesquisas e por isso ele precisa ser destruído politicamente. O núcleo duro do ex-governo na ABIN também virou alvo de Moraes, incluindo Carlos Bolsonaro. A jornalista Ana Paula Henkel afirmou: a atual perseguição é digna dos regimes totalitários. A baleia não deu certo. O cartão de vacina foi um fiasco. A denúncia é baseada numa delação cheia de mentiras, porque ele já está com a narrativa pronta, está ruindo de forma implacável. O que fazer? Começa a prender outros, tentar arrumar novos delatores. Desenterrar defuntos. Afinal, quando ele cisma, é uma tragédia. A condenação stalinista, com áreas de defesa da democracia, segue seu rumo e precisa acontecer. Jair Bolsonaro é um problema para o sistema nas eleições de 2026. O senador Marinho foi na mesma linha. Buscando restaurar a imagem pública de Bolsonaro, ou seja, um ato de desagravo, Bolsonaro afirmou que espera estar nas eleições de 2026. Já Moraes terá que defender a versão da sua democracia na justiça americana. Acusado na justiça dos Estados Unidos por censura, Alexandre de Moraes agora tem 21 dias
para responder à ação movida por empresas ligadas a Trump. A notificação foi enviada em março, foi frustrada, se perdeu, talvez barrada por alguma decisão monocrática no ar. A justiça americana pode declarar uma pessoa ou entidade em revelia, se ela não responder formalmente a uma ação judicial dentro do prazo legal, que neste caso é de 21 dias, após a citação, conforme as regras do Sistema Federal dos Estados Unidos. Mas o que isso significa na prática? Se Alexandre de Moraes não responder à ação ou não apresentar uma petição de contestação dentro do prazo, o juiz americano pode aceitar como verdadeiras as alegações feitas pelas empresas Trump Media e Rumble. Se isso avançar, será mais uma pedra de peso para acionar a Lei Magnitsky, que já está sendo avaliada. Aos poucos, o Brasil vai deixando de ser uma nação de leis para se tornar um território de vontades. E quando a vontade de um homem se sobrepõe às regras de todos, o nome disso não é democracia, é repressão autoritária. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.